Olá, eu sou a professora Daniela Vespucci, professora de Processo Penal e Direitos da Criança e do Adolescente. E hoje faremos uma revisão com muito conteúdo para você ser aprovado neste exame da OAB. Pessoal, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma matéria para vocês gabaritarem e duas questões fazem muita diferença. Então, vamos lá, foco naquilo que cai na prova. E para começar, eu quero relembrá-los sobre o conceito de criança e de adolescente, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente é a Lei 8.069 de 90, tá? E o conceito de criança e de adolescente está no artigo 2º desse Estatuto da Criança e do Adolescente. Quem é a criança? A criança é o ser humano entre 0 e 12 anos incompletos. O adolescente é o ser humano entre 12 anos completos até 18, o artigo 2º diz, mas são 18 incompletos, ok? Então vocês devem interpretar como 18 anos incompletos, porque a partir dos 18 anos o acusado será o quê? Um imputável, tá ok? Pessoal, é muito importante que vocês saibam que poderá ocorrer a aplicação de uma medida socioeducativa ou protetiva após os 18 anos. Porém, vejam bem, por um ato infracional que aconteceu antes dos 18. Por exemplo, próximo dos 18, um pouco meses antes de completar 18 anos, até terminar o procedimento para apuração de ato infracional, o acusado já completou 18 anos, tá ok? Mas sempre por um ato infracional que aconteceu antes dos 18 anos. É o parágrafo único aí do artigo 2º do ECA, que fala: o ECA será aplicado excepcionalmente entre 18 e 21 anos. Como assim? Somente por um ato que aconteceu antes dos 18. Porém, a medida socioeducativa ou protetiva foi aplicada após os 18, porque foi o momento que acabou o procedimento para apuração de ato infracional. Isso é muito importante. Então, não existe nenhum ato infracional que ele pratique com 18 anos e será aplicado o ECA, de jeito nenhum, tá bom? Pessoal, é importante também a gente relembrar os princípios que norteiam o ECA. O primeiro princípio que norteia o ECA é o princípio da proteção integral. Está ali no artigo 1º e 3º do ECA, da Lei 8.069 de 90. O que é a proteção integral? Que todos os direitos fundamentais ali do artigo 5º da Constituição, eles são ampliados e adaptados à condição de ser humano em desenvolvimento, tá? Ensejando também a tutela civil, penal e administrativa para a efetivação desses direitos, tá ok? Também é importante relembrar o princípio da prioridade absoluta. O princípio da prioridade absoluta está no artigo 4º do ECA, né? E quer dizer o quê? Que todas as medidas no ECA devem ser atendidas com a máxima brevidade, com a máxima rapidez, sob pena de tornarem-se inócuas, sem efeito, em razão das rápidas mudanças físicas, psicológicas e emocionais que sofrem as crianças e os adolescentes. A prioridade absoluta abrange também a prioridade à rapidez no atendimento médico. Pessoal, no artigo 6º, nós temos dois princípios que eu vou explicar agora. Primeiro deles, condição peculiar de ser humano em desenvolvimento. E o outro princípio é o atendimento do melhor interesse da criança e do adolescente. Então vamos lá. O que é a condição de ser humano em desenvolvimento? Que a criança e o adolescente receberão, né, tratamento diferenciado em razão da condição de ser humano ainda em desenvolvimento. Então, eles possuem um tratamento benevolente, um tratamento diferenciado em razão de serem ainda seres humanos em desenvolvimento.
O princípio do atendimento do melhor interesse da criança e do adolescente é importantíssimo, né? E muitos alunos perguntam, atendimento do melhor interesse da criança e do adolescente é fazer o que a criança e o adolescente quer? De jeito algum, tá? O atendimento do melhor interesse da criança e do adolescente trata-se de uma diretriz essencialmente interpretativa, onde o juiz, o magistrado, deverá buscar a melhor solução ao caso concreto. Melhor solução dentro do ordenamento jurídico. Melhor solução que atenda à escolarização, profissionalização, educação e que evite o caminho da marginalidade. Então, ao analisar um processo de adoção, o juiz deve verificar: opa, essa adoção será boa para esta criança? Essa adoção deverá trazer reais vantagens a essa criança? Que reais vantagens? Nesse sentido, educação, escolarização, profissionalização e que evite o caminho da marginalidade. Também, ao aplicar uma medida socioeducativa, o juiz deverá verificar qual é a melhor medida socioeducativa, qual é a medida que vai reeducá-lo, na verdade, né? É melhor, neste momento, colocar limite, aplicar uma internação a mais severa, é melhor aplicar uma LA e reeducá-lo. O que é melhor? Ele tem que sentir na oitiva, né, do menor e verificar qual é a melhor solução, sempre. E melhor solução é nesse sentido, da educação, escolarização, profissionalização e que evite o caminho da marginalidade. Tá bom, gente? Pessoal, a criança, né, o ser humano entre 0 e 12 anos, quando praticar um ato infracional, estará sujeita somente a medidas protetivas. Acompanhem comigo aí, artigo 101 do ECA, tá ok? Então, a criança estará sujeita somente a medidas protetivas quando praticar um ato infracional. Aliás, o que é um ato infracional? O conceito de ato infracional vocês encontram no artigo 103 do ECA. O que é esse conceito aí de ato infracional? Qualquer conduta definida como crime ou contravenção, né? Qualquer conduta definida como crime ou contravenção, porém praticado por uma criança ou por um adolescente, né? Ou seja, por alguém menor de 18 anos, será considerada ato infracional. Então, qualquer conduta definida como crime ou contravenção praticada por uma criança ou por um adolescente será definida como ato infracional. Então, voltando aí, a criança, quando ela praticar um ato infracional, estará sujeita somente a medidas protetivas do artigo 101 do ECA, lembrando que o juiz poderá cumular medidas. Maravilha, gente? O adolescente, isso é muito importante, pessoal, o adolescente, quando praticar um ato infracional, estará sujeito a medidas protetivas, medidas socioeducativas. Todo mundo pergunta, mas não é só socioeducativa? Não, o adolescente está sujeito tanto às medidas protetivas do artigo 101 do ECA, bem como as medidas socioeducativas do artigo 112 do ECA, tá? O artigo 112 traz o rol das medidas socioeducativas. Lembrando que o juiz poderá acumular medidas. E aqui entra aquele princípio do atendimento do melhor interesse da criança e do adolescente, pessoal. Sabe por quê? O juiz, ao analisar o caso, ele tem que escolher a melhor medida. Não é como o Código Penal que está ali, estelionato de 1 a 5 anos, matar alguém de 6 a 20 anos, né? Não é, é diferente. Quando ele pratica um ato infracional, qualquer, né, ato infracional, o juiz ele vai analisar, lógico que obedecendo os critérios aí das medidas socioeducativas, especialmente a internação, que eu já vou explicar, que tem alguns requisitos para a aplicação da mesma, o juiz ele deve buscar a melhor solução. Então, é muito comum 2 atos infracionais iguais, né, com pessoas diferentes, que têm desfechos diferentes, porque o juiz entendeu que era melhor aplicar uma LA, liberdade assistida para o Tício,
E para o Melville, ele achou melhor a internação. Tá certo, pessoal? Então, isso é critério do juiz ao analisar o caso concreto. Maravilha, gente? Vamos começar as medidas socioeducativas. No artigo 112, pessoal, nós temos o rol das medidas socioeducativas. Mas, no artigo 115, começa a explicação das medidas socioeducativas. Vai do artigo 115 ao 125. Portanto, pessoal, vocês precisam absorver esses artigos, estudem muito esses artigos. Então, vamos lá. O artigo 115, o artigo 115 aí do ECA, fala da advertência, tá? Advertência é uma das medidas socioeducativas. O que é essa advertência? É a bronca. É a repreensão verbal efetuada pelo magistrado. É a bronca, é a repreensão verbal, chamada no ECA de admoestação verbal. E essa bronca, essa repreensão verbal, deve ser reduzida a termo, ok? Próxima medida socioeducativa. Artigo 116 do ECA, pessoal. Artigo 116 é a reparação do dano. Reparação do dano consiste na restituição do bem, valor equivalente ou de qualquer forma compensação do prejuízo da vítima, tá ok? Próxima medida socioeducativa, tá? É a prestação de serviços à comunidade, artigo 117 do ECA. Vejam, pessoal, prestação de serviços à comunidade possui aí o prazo máximo de 6 meses, então prazo máximo de 6 meses, e consiste em trabalhos gratuitos em órgãos governamentais, com carga horária semanal, ouviram? Carga horária semanal de 8 horas. Trabalho que não poderá ser exercido à noite para não atrapalhar a escolarização, porém poderá ser exercido em finais de semana, tá? E o ideal seria que o juiz verificasse as aptidões aí do adolescente para a aplicação da prestação de serviços à comunidade. Joia, pessoal? Próxima medida socioeducativa. Liberdade assistida. Liberdade assistida, artigo 118 e 119 do ECA, tá? Artigo 118, 119 do ECA. Vejam, pessoal, o que é essa liberdade assistida? A liberdade assistida consiste aí, deverá existir a presença de um orientador, tá? No caso, uma assistente social, que deverá orientar o menor, o adolescente e a sua família, né? E, ao final de 6 meses, enviar um relatório ao juiz. Então, essa assistente social deverá efetuar a matrícula, acompanhar o andamento escolar, tá certo? E, ao final de 6 meses, enviar um relatório ao juiz. Então, o objetivo da LA é alguém que oriente o adolescente e a família, com relação aos estudos, aos limites, enfim, uma orientação, tá bom? E ela tem prazo mínimo de 6 meses. Joia, pessoal? Vamos lá. Próxima medida socioeducativa é a semiliberdade. Artigo 120 do ECA. A semiliberdade não tem um prazo estipulado em lei. Ela poderá ser aplicada como medida socioeducativa inicial ou como transição de outra socioeducativa. Então, ele estava na internação, superou o tempo da internação, vem para a semiliberdade. Ou então, ele estava na LA. A LA, o juiz achou que estava muito branda, tal. Vamos colocar um rigor maior, é melhor, neste caso, aplicar uma semiliberdade. Então, ela pode vir como transição de outra socioeducativa ou ser aplicada como socioeducativa inicial. Maravilha, gente? Agora, prestem atenção, artigo 121 a 125 do ECA. É a importantíssima internação. Essa costuma cair mais, as outras também caem, mas internação é a que mais cai porque ela é toda peculiar,
Tá bom, pessoal? E é isso que a OAB gosta. Então, vamos lá. A internação está disciplinada nos artigos 121 a 125 do ECA, tá bom? Pessoal, a internação é medida socioeducativa excepcional, né? A regra é que o juiz procure outras medidas antes de aplicar. Mas se ele achar que deve aplicar a internação, deverá ser por um ato infracional grave. Jamais um ato infracional que não é grave, por exemplo, furto, né? Outros atos infracionais sem violência ou grave ameaça, ou sem tamanha gravidade como o tráfico de entorpecentes. Então, para que seja aplicada a internação, é necessário que o ato infracional seja grave. Exemplos: praticados com violência ou grave ameaça, estupro, roubo e também o tráfico de entorpecentes. Mas vejam bem, o juiz não é obrigado a aplicar a internação. Pode ser que seja um ato infracional grave, tá? Mas o juiz prefere aplicar uma LA. Ele pode, ele tem liberdade para isso, buscando sempre o atendimento aí do melhor interesse da criança e do adolescente. Mas, para aplicar a internação, é necessário que o ato infracional seja grave. Tá bom, pessoal? O que mais? A internação poderá ser aplicada somente através de sentença fundamentada, onde o juiz deverá demonstrar a necessidade imperiosa da medida. Ele deverá fundamentar dizendo por que ele escolheu essa internação. Maravilha, gente? Agora, vejam bem, no máximo, a cada 6 meses, a internação será reavaliada. O juiz verificará se mantém, se revoga ou se substitui. Entenderam bem? Eu vou repetir. No máximo, não é em 6 meses, é no máximo, a cada 6 meses, a internação deverá ser reavaliada. O juiz verificará se mantém, se revoga ou se substitui a internação, tá? Então, não é em 6 meses, é no máximo, a cada 6 meses. A internação terá duração máxima de 3 anos e aos 21 anos a liberação será compulsória, certo? Aí o pessoal me pergunta, ai professora, eu não sei se são 3 anos ou 21 anos a liberação compulsória. O que acontecer primeiro? Vamos supor que ele começou a cumprir a internação com 16 anos, 19 anos completou 3 anos. Então, ele sai da internação, aí o juiz decide o que faz, se libera, se coloca em outra, se coloca na semi-liberdade, enfim. Agora, pessoal, ele começou, vamos supor que ele praticou o ato infracional 1 mês antes de completar 18 anos, ainda com 17, né? Começou o procedimento para apuração de ato infracional. Ele foi apreendido no momento do cometimento do ato infracional. Ele estava exatamente com 17 anos e 11 meses, tá? Ele foi apreendido naquele momento. Vejam, pessoal, o procedimento para apuração de ato infracional de adolescente apreendido deverá durar no máximo 45 dias. Aí o procedimento terminou, ele tinha 18 anos e 15 dias, tá? Aí, pessoal, a internação começou ali com 17 anos e 11 meses. Vai terminar quando? Antes dos 21. Agora, se ele começar a cumprir após os 18, porém por um ato infracional que aconteceu antes dos 18, tá? Vamos supor que ele praticou com 17 anos e 11 meses também. Só que ele não foi apreendido naquele momento. Correu todo o procedimento, acabou o procedimento, ele já tinha mais de 18 anos. Foi aplicada a internação. E em cada reavaliação o juiz foi mantendo, até que ele completou 21 anos antes de completar 3 anos de internação. Então, o ponto que eu quero que vocês entendam é, a internação terá duração máxima de 3 anos e aos 21 anos a liberação será compulsória, tá certo? O que acontece?
que prevalecerá? O que acontecer primeiro, ou os 21 anos, caso ele tenha começado a cumprir antes, depois dos 18, ou os 3 anos, caso ele tenha começado a cumprir antes dos 18. Então, duração máxima, 3 anos. Lembrando que haverá reavaliação de no máximo a cada 6 meses. E aos 21 anos, liberação compulsória. Tá certo? Então, 3 anos é o tempo máximo para internação no caso de cometimento de ato infracional. Porém, nós temos uma outra previsão de internação. No caso de descumprimento reiterado e injustificado de outra socioeducativa anteriormente imposta, poderá ser aplicada até 3 meses de internação. Ouviram bem? No caso de descumprimento reiterado e injustificado de outra socioeducativa anteriormente imposta, poderá, então o juiz ele tem essa liberdade, ele aplica se ele quiser, se ele achar bom, se ele achar que atende aí os princípios do ECA, tá? Ele poderá aplicar até 3 meses de internação, tá? Então é até 3 meses, não são 3 meses e ele poderá aplicar no caso de descumprimento reiterado e injustificado de outra socioeducativa anteriormente imposta. Então, pessoal, não dá para ficar com essa dúvida. Professora, são 3 anos ou 3 meses? São situações diferentes. 3 anos no caso aí de cometimento de ato infracional e 3 meses descumprimento reiterado e injustificado de outra socioeducativa anteriormente imposta. Tá bom, pessoal? Fácil, né? Pessoal, nos artigos 126 a 128, nós temos a remissão. No que consiste a remissão? Pessoal, a remissão é a possibilidade de aplicação de qualquer socioeducativa, somente para adolescente, claro, né? A socioeducativa é aplicada somente para adolescente, a protetiva não, a protetiva para criança e para adolescente, mas socioeducativa é somente de adolescente. Então, a remissão é a possibilidade de aplicação de qualquer socioeducativa, exceto semiliberdade e internação, tá? Então, é um acordo que é feito ou com o MP ou com o juiz, tá? Então, o MP ou o juiz poderão, né, propor a remissão ao adolescente. E a remissão não acarretará reincidência, e também confissão. Ele poderá cumprir qualquer medida socioeducativa, exceto semiliberdade e internação. Ele poderá cumprir a advertência, reparação do dano, prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida, tá? Menos semiliberdade e internação. Quando aplicada antes de iniciar o procedimento, né? Antes do promotor de justiça oferecer a representação, que é a petição inicial do procedimento para apuração de ato infracional, se ela for aplicada antes de iniciado, haverá exclusão do processo, terá efeito de exclusão do processo. Porém, não foi oferecida ou então ele não aceitou e iniciou o procedimento, né, com a petição inicial, que é a representação. Em seguida veio a defesa e depois a audiência de instrução, debate e julgamento. Nessa audiência, o juiz propôs de novo a remissão. Para quê? Para evitar aí o desgaste de um julgamento, uma reincidência, né? O juiz propôs a remissão e ele aceitou. Neste caso, haverá o efeito de extinção processual ou suspensão processual. Exclusão processual antes de iniciar o procedimento, quando, naquele momento que o MP está diante dos autos aí do cometimento de ato infracional, ele poderá propor a remissão. Nesse caso, se ele aceitar, haverá exclusão do processo, porque o processo não acontecerá. Poderá pedir o arquivamento ou então iniciar o procedimento com a representação. Então é importante aí, pessoal, a petição inicial do procedimento para apuração de ato infracional,
embora oferecida pelo MP, não é denúncia, tá? É representação. A representação no ECA é a petição inicial do procedimento para apuração de ato infracional, tá? No processo penal, na ação pública, a representação do artigo 39 do Código de Processo Penal, ela é uma condição de procedibilidade da ação penal pública condicionada à representação. Maravilha, gente? Falaremos agora, pessoal, da profissionalização do menor. Assunto fácil, tem um tempinho aí que não cai, né? Então, pessoal, quem pode trabalhar? Pode trabalhar como aprendiz a partir dos 14 anos e como empregado a partir dos 16 anos. Abaixo dessas idades, o trabalho é proibido, exceto trabalhos artísticos, mediante autorização através de alvará judicial. Por isso que vocês encontram comercial com criança, novelas, filmes, enfim, trabalhos artísticos, tá bom? E o filho do dono de um estabelecimento comercial, filho aí do empresário, também poderá trabalhar como aprendiz. Pessoal, uma coisa que já caiu é o conceito de aprendiz. Artigo 68, parágrafo 1º do ECA. O que é esse conceito de aprendiz? Trabalho de aprendiz é aquele onde a atividade laboral pedagógica de aprendizado se sobrepõe à atividade laboral produtiva. Então, ele precisa aprender mais do que produzir. Caiu uma vez na OAB, Washington, de 15 anos, como ensacador em uma mercearia. Gente, né? Isso não é um trabalho de aprendiz, tá? É um trabalho meramente produtivo. Maravilha, gente? Agora, pessoal, falaremos aí da viagem da criança, viagem do adolescente, viagem da criança dentro do território nacional, viagem do adolescente dentro do território nacional, viagem internacional e a hospedagem. Pessoal, a hospedagem está ali no artigo 82 do ECA. Hospedagem. Não podem se hospedar, o menor de 18 anos, ele não pode se hospedar em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere. É assim mesmo, o artigo 82. Podem conferir. Não pode se hospedar em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere se estiver desacompanhado dos pais ou responsáveis ou, se desacompanhados, não portar uma autorização dos mesmos. Autorização simples, com reconhecimento aí da assinatura no tabelião de notas. Só isso. Então, para que ele se hospede em hotel, motel, pensão ou estabelecimento congênere, é necessário que ele esteja acompanhado dos pais ou, se desacompanhado, deverá portar uma autorização judicial, uma autorização dos mesmos. Não é autorização judicial neste caso da hospedagem, tá? Autorização simples com o reconhecimento da assinatura. Pessoal, é muito importante que vocês fiquem atentos para não cair nas pegadinhas, tá? Porque geralmente eles contam uma história que a adolescente de 17 anos, filha excelente, que foi aprovada numa renomada universidade, saiu para comemorar numa viagem com o seu namorado, funcionário público federal, juiz federal de 25 anos. Ela poderá se hospedar? Não, somente se ela tiver a autorização dos pais, tá bom? Também, pessoal, costuma cair o artigo 82 combinado com o artigo 250 do ECA. O artigo 250 do ECA não é um crime contra a criança e contra o adolescente. O artigo 250 do ECA é uma infração administrativa do estabelecimento do hotel, motel, pensão, estabelecimento congênere, que, sabendo que o menor de 18 anos está desacompanhado dos pais ou sem autorização dos mesmos, hospeda, tá? Aí esse estabelecimento que descumpre aí o artigo 82,
que aceita o menor de 18 anos desacompanhado dos pais e sem autorização dos mesmos, esse estabelecimento inicialmente será multado. Caso tenha uma reincidência, vai doer no bolso de novo, prejuízo, fechamento por 15 dias. E uma nova reincidência dentro de 30 dias, cassação da licença, tá? Então é importante, pessoal, que vocês verifiquem que é uma infração administrativa. Já caiu na prova que era um crime. Não, não é um crime, é uma infração administrativa. E lembra, pessoal, vocês não podem inventar crimes que não existem, né? Não existe crime sem, não existe pena sem prévia cominação legal, nem crime que não esteja tipificado, né? É o artigo 1º do Código Penal e o 5º 39 da Constituição Federal. Tá ok? Então é muito importante lembrar que para que ocorra um crime, um fato típico, é necessário que o fato esteja previsto numa norma, tá? E isso não está. Tudo bem? Pessoal, continuando aí. A viagem da criança, é o artigo 83 do ECA. Pessoal, é permitido viajar o adolescente, é permitido que o adolescente, né, viaje dentro do território nacional, desacompanhado dos pais e sem qualquer autorização. É permitido ao adolescente, tá ok? Porém, para a criança, que é o menor de 12 anos, o artigo 83 impõe algumas regras. A criança, ela poderá viajar dentro do território nacional, se for comarca contígua, né? Ela poderá viajar sempre, óbvio, que com os pais ou responsáveis. Mas desacompanhada dos pais, ela poderá viajar se for comarca contígua, sai de São Paulo, vai para Osasco, comarca próxima. Ou então, pessoal, se estiver acompanhado de ascendente, os avós, comprovado documentalmente este parentesco, ou então colateral até o 3º grau, irmãos e tios. Então pode viajar desacompanhado dos pais, né, e sem autorização, se for comarca contígua, se estiver acompanhado de ascendente, comprovado documentalmente este parentesco, ou colateral aí até o 3º grau, irmãos e tios. Também poderá viajar desacompanhada dos pais, se estiver acompanhada de pessoa maior, devidamente autorizada pelo pai, mãe ou responsável. E uma outra situação muito comum no caso de divórcio é a autorização judicial. Aí, neste caso, a autorização judicial. A criança poderá viajar desacompanhada dos pais ou de qualquer outra pessoa, desde que tenha a autorização judicial, tá? Então, uma autorização judicial válida por 2 anos. Aquela criança que vocês já devem ter visto num avião, que a aeromoça toma conta, né? É o primeiro a embarcar, tudo bonitinho, depois é o último a sair do avião, tal. Então, pessoal, pode viajar se tiver autorização judicial, tá? Dentro do território nacional. Agora, para viagem para o exterior, é o artigo 84 do ECA. Não pode viajar com um dos pais sem a autorização do outro, tá? Então, para viajar com os dois pode. Agora, se for com um, é necessária a autorização do outro, tá? E se for com uma companhia de turismo, é necessário a autorização aí dos pais para poder viajar. Tá bom, gente? É muito fácil tudo isso. Importante que vocês prestem muita atenção nos testes, na hora de resolver, leiam com muita atenção, não façam leitura dinâmica e o mais importante, que eu sei que é tão difícil, mas é muito importante, tenham calma, este não é o primeiro nem o último desafio da vida de vocês. Agora, pessoal, falaremos da colocação na família substituta, assunto importantíssimo. Pessoal, a colocação na família substituta, ela é medida excepcional, porque todas as medidas no ECA são voltadas para que a criança e o adolescente permaneça no seio saudável da sua família natural.
Então, mesmo que tenha um afastamento temporário, seja para um acolhimento familiar ou institucional, do artigo 19 aí do ECA, sempre a política do ECA é que a criança volte para o seio saudável da sua família natural. Então, esse vínculo será sempre estimulado. Pessoal, o que é família natural? É o núcleo familiar, tá? Qualquer dos pais de seus filhos, formada pelo casamento, formada pela união estável. O que é família substituta, né? Quais são as modalidades de família substituta? Guarda, tutela e adoção. Muito importante isso. E a família extensa é aquela família formada por parentes próximos com os quais a criança ou adolescente tenha vínculo de afinidades, né? Vínculo de parentesco e afinidade, avós, tios, né? Colocação na família substituta se faz mediante guarda, tutela e adoção. Vamos lá. O que é a guarda? A guarda é a posse jurídica da criança e do adolescente, né? A qual dá direitos e deveres ao guardião, inclusive o direito de se opor aos pais, tá? A tutela. A tutela acontece, pessoal, no caso de falecimento dos pais, suspensão do poder familiar. As causas que ensejam a suspensão do poder familiar estão aí no artigo 1637 do Código Civil. Destituição do poder familiar e as causas que ensejam a destituição do poder familiar estão ali no artigo 1638 do Código Civil. Então, pessoal, tutela também é a posse jurídica da criança e do adolescente, porém somente no caso de falecimento dos pais, suspensão do poder familiar e destituição do poder familiar. Maravilha? E a adoção? Pessoal, a adoção é, em regra, o vínculo de filiação, em regra, com pessoa que o adotando, né, não tem consanguinidade. Por que eu falei em regra? Porque toda regra tem exceção, né? Tios podem adotar. O ECA proibiu avós e irmãos, mas tios podem adotar. Isso é pacífico. Além disso, quem pode adotar? O maior de 18 anos, independentemente do estado civil, tá? Porém, esse maior de 18 anos deverá ser, no mínimo, 16 anos mais velho do que o adotando. Se for uma adoção conjunta, o João e a Maria pediram a adoção do Juninho, né? No curso do procedimento, eles se separaram. E aí, pessoal, eles se separaram, como é que fica? Se um abrir mão, só o outro integrará o polo ativo. Contudo, se os dois quiserem adotar o Juninho, é necessário que eles se acertem com relação à guarda e visitas. Maravilha? Pessoal, a partir dos 12 anos é necessário o consentimento do adotando, quem está sendo adotado. Vejam, o juiz precisa do consentimento, mas ele não está subordinado a este consentimento. Se não tiver o consentimento, ele não pode deferir a adoção. Mas, se tiver o consentimento e ele achar que essa adoção não produz bons efeitos, ele não decretará, tá bom? E abaixo dos 12 anos, a criança será ouvida. Haverá o quê? O juiz irá apreciar, né? Na verdade, para formar o seu convencimento, ouvindo aí a criança, sentir se ela gosta, se ela não gosta. Então, a opinião dela será considerada. Pessoal, muito importante também que, se sobrevier a morte dos adotantes após inequívoca manifestação da vontade de adotar, a adoção será deferida, tá bom? Então, eles manifestaram a inequívoca vontade de adotar, a adoção será deferida, tá? Então, acabou o estágio de convivência e eles falaram, realmente queremos adotar, e morreram em seguida. A adoção será deferida. Então, após inequívoca manifestação da vontade de adotar, a adoção será deferida. E para fechar, quais os prazos
do estágio de convivência, que é aquele momento para eles se adaptarem. Adoção nacional, inexiste prazo, critério do juiz. E a adoção internacional, né? Adotantes estrangeiros. A partir de 2 anos, 30 dias no mínimo cumpridos no Brasil. E crianças menores de 2 anos, no mínimo 15 dias cumpridos no Brasil. Tá bom, gente? Então era isso que eu queria falar para vocês. E agora, pessoal, tenham foco na hora de ler as questões, tá? Concentrem-se nas questões e saibam que vocês fizeram o melhor que podiam até este momento. Então tenham calma, porque o que eu tenho visto muito nos exames é que muitos candidatos acabam se auto-sabotando com relação ao nervoso, né? Então eles acabam perdendo muitas questões por não conseguirem ler a questão, enfim. Então é muito importante o controle emocional para ser aprovado aí no exame de ordem. Como eu sempre falo, esse não é o primeiro nem o último desafio de vocês. É um desafio muito importante, mas não é o primeiro nem o último que vocês superarão certamente. Tá bom, gente? Então, sucesso!